Estamos aqui no primeiro episódio Café com Oficina. Estou super feliz em receber esse convidado, Abner Oliveira, para quem não sabe, mais conhecido como o varão poderoso do Senhor. Né, Abner? Acredito. É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar, bater um papo aqui. Acredito que vai ser edificante. Já que falou do varão, né? Vai ser edificante. E além dele ser o varão, ele é médico. Então hoje o nosso bate-papo é para a gente entender como que ele leva o seu dia a dia e a diversidade de ser médico e ao mesmo tempo levar a palavra do Senhor. Porque você tem aí a medicina, Sim, que a gente fala que tem um certo limite, sim. porém a gente é servo do Senhor e a gente vive o quê? Pelo milagre. Pelo milagre, pela fé. E aí eu vou fazer algumas perguntas para eles aqui e a gente vai batendo papo, entendendo um pouco melhor, tá? Então, hoje, a princípio, você sendo médico, quando que foi que iniciou essa vontade? E por quê? A vontade pela medicina, na verdade, ela sempre existiu em mim, né? Desde criança mesmo. Era um negócio que eu queria de criança. Pelo fato, acho que muito da minha pediatra, sabe? Minha mãe me levava lá, eu gostava de ir, eu gostava desse ambiente da UBS, do consultório. Enfim, uma coisa esquisita, né? Mas eu gostava. E eu sempre cresci com isso. Não foi por toda essa minha fase de adolescência que essa certeza existiu. As pessoas até me perguntam, você sempre quis Ser ser? médico? Sim, mas você sempre teve certeza? Não. Ali quando eu estava no ensino médio, no meu segundo ano do ensino médio, eu quase fui para outra área, mas por pensar que eu realmente não Qual é a outra seria. área, só por curiosidade? Na época eu fazia Senai. Eu fiz elétrica no Senai. Sou eletricista, hoje eu sei trocar uma lâmpada. Bom, Sensacional! Ó, você aí que tá precisando de uma manutenção, se for para trocar a lâmpada, vai. O restante a gente vê no YouTube um pouquinho o que legal. faz. E aí acabou tendo a conduta mesmo para a área da saúde. E vendo, entendendo hoje a sua rotina, o que há em você hoje que as pessoas não esperam ou não esperariam? Essa pergunta me pegou, acho que essa daí me pegou. Essa faz refletir, né? Eu acho que as pessoas assim que não convivem comigo todos os dias, que não conversam comigo todos os dias, talvez pelo fato de me verem sendo médico, que é uma figura onde as pessoas Tem um respeito. têm um respeito, tem toda aquela seriedade por trás, porque você é médico, né? Então as pessoas veem isso, é uma profissão assim, que as pessoas olham, não, que tem que ser sério e tudo. E, do outro lado, pregando, enfim, as pessoas também já veem essa conduta e tudo. Eu acho que as pessoas, talvez, quem não me conhece, não esperam, né, que eu seja mais extrovertido do que Um homem parece. fervoroso, que ele salta, que ele dá saltos no culto, entendeu? E que ele entrega a palavra. Isso. E não só isso também, mas assim, eu me acho uma pessoa muito extrovertida, até em me abrir assim, em conversar, em dar risada, eu gosto muito de dar risada. Então eu vejo, por exemplo, nos lugares que eu chego para trabalhar, lugares novos, que nem agora recentemente estou num lugar novo para trabalhar, eu vejo que as pessoas se surpreendem um pouco, até com o meu jeito um pouco mais... Maleável de Isso. ser, né? Mais Isso. amoroso, com mais um cuidado a mais, né? Até extrovertido, assim, mais brincalhão também. Eu acho que seria isso. Acho que seria por aí. E dessa sua profissão, o que ficou marcado? O que ficou marcante? Eu falo isso realmente em conduta como médico. Que você fala assim, talvez se eu não fosse cristão, ou talvez se eu não tivesse uma visão sobre o que é viver sobrenatural, a gente não poderia esperar esse resultado. Essa é uma pergunta muito boa e eu vou até te dar uma visão diferente. Eu que fui surpreendido nesse sentido. Foi o paciente que me ensinou na verdade, né? Porque às vezes a gente tá ali, por mais que tenhamos nossa fé, por mais que eu acredite muito, e tu sabe que eu acredito muito no sobrenatural e tenho esse contato com Deus todos os dias, a gente tá ali concentrado na parte técnica, melhor para o paciente. E aí teve um caso, eu já até contei isso outras vezes, de um paciente que eu dei o diagnóstico para ele de câncer de próstata. É um diagnóstico que assusta o homem, a mulher quando fala em mama já fica assustada também. Sim. Só que ele teve uma conduta diferente, algo que eu não esperava. Eu falei pra ele e ele ficou pleno. E ele era um paciente daqueles brincalhão, que chegava na recepção, brincava com todo mundo. E assim ele foi. Aí eu fiquei batendo na tecla, tentando entender se ele estava entendendo o diagnóstico. Falei, não é possível, ele não entendeu.
Tá bom, ele foi embora. E aí eu até comentei com a enfermeira no dia, eu falei, Lívia, eu acho que ele não entendeu o diagnóstico. Ele tá muito leve, ficou. Acho que ele deve estar negando, assim, enfim. Passou um tempo, ele voltou. Quando ele voltou do mesmo jeito. Alegre, contando piada, brincando com as meninas da recepção, comigo, com todo mundo. No decorrer da consulta, como estava um ambiente descontraído, eu também Sim. sou, eu falei, vou perguntar. Falei, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente terminar. Você entendeu o diagnóstico? Você entendeu o que está acontecendo? Ele falou, doutor, interessante sua pergunta, porque o urologista me perguntou a mesma coisa. Gente, isso é Aí sensacional. eu falei, vou ser sincero, eu acredito que ele tenha perguntado pelo mesmo motivo que eu tô te perguntando. É que a gente espera outra reação. A gente, quando dá esse tipo de notícia, a gente espera o paciente ficar choroso, ficar triste, Ou talvez tu magoado. foi para casa pensando assim, de repente é o processo dele, um tempo dele Sim. processar. Eu fui pensando nisso. Eu falei, ou ele deve Isso. estar processando, ou ele está negando, ou eu falhei na comunicação, alguma coisa aconteceu. E aí ele falou, doutor, é o seguinte, eu sei que você é da igreja, sei que você é crente, ouvi dizer que você até prega, então eu vou ser rasgado aqui. E ali ele me deu uma aula sobre a fé. Ele virou pra mim e falou, tô com esse problema? Ele é Tô. cristão? Ele é. Tá. Falou, tô com esse problema? Tô. Porém, eu tô aqui na sua frente, respirando nesse momento. Então, enquanto houver fôlego, eu vou estar adorando ao Senhor. Meu Deus. Aí eu olhei pra cara dele, Errado ele não tá. eu falei, bom, É isso. aquele dia ali me impactou. Então, quando você pergunta pra mim como que é pra você estar como médico e com esse olhar sobrenatural, eu posso te dizer com certeza. Eu ali sou mais edificado do que, na verdade, um agente edificador. Sabe, as experiências que eu vejo dos pacientes, a fé dos pacientes me edificam muito. Esse caso, então, me marcou, eu conto direto. Direto. E outra pergunta. Hoje, você vendo seus amigos em atendimento, qual que é a diferença hoje você tendo Cristo e acompanhando junto, caminhando com a medicina? Em que sentido você diz assim, me comparando com eles, com os que Se não. comparando até com outros profissionais mesmo, seus amigos, você fala assim, né, que nem um diagnóstico foi feito agora, você caminhar, se você não tivesse Cristo, o que seria você hoje como médico? O Abner como médico sem Cristo e É, médico hoje com Cristo. eu acho que Cristo, ele traz para nós essa visão diferenciada do momento, da experiência. Eu acho que ele modifica a experiência. Entendeu? Talvez, se eu não tivesse essa fé, no momento que o paciente falasse aquilo para mim, nesse caso que eu acabei de citar, talvez eu olhasse para ele, talvez até com um olhar de dó, um olhar de pena, pensando, tentando encontrar uma justificativa psicológica, uma justificativa emocional para aquilo que ele está sentindo. Eu poderia pensar, ele está falando isso, ele está se enganando, ele está tentando se consolar. Entendi. E, na verdade, quando você tem Cristo e você o conhece da maneira como eu tento conhecê-lo, naquele momento eu olhei para ele e eu não tive palavras para falar. Eu entendi tudo ali. Eu entendi tudo. Eu olhei e falei, é isso. Então, quando você caminha com Cristo, independente da área que você siga, que a Sim. gente fala da medicina porque é uma área de saúde, então onde a gente vê as coisas acontecendo, onde as pessoas estão muito frágeis. Sim. Mas ele muda a tua experiência, ele muda a tua visão. Você enxerga as coisas diferente E, quando você está com ele. e até aquilo que talvez não seja um propósito, a gente enxerga como um propósito. Exatamente. Ou com uma resposta que vai vir mais pra frente. Eu, Exatamente. Você eu, enxerga, por exemplo, uma dificuldade como um trabalhar dele, exato. como uma oportunidade de se aproximar dele. Inclusive agora, né, falando sobre isso de possibilidade, eu passei por algumas situações agora, semana passada, onde eu falei, meu Deus, ao mesmo tempo que a gente fica assim, meu Deus, por quê? A resposta era automática do Espírito Santo respondendo, dizendo assim, mas por que você peca nisso? E ao mesmo tempo que eu via que seria realmente uma situação de caos, eu via propósito. E aí, passando 2 dias, existiu o propósito. Então, assim, viver com Cristo é realmente você viver o sobrenatural. E parece que Deus ele gosta, né, de quando a De gente está confrontar! que quando a gente está num momento muito ruim, parece que é quando a gente mais sente ele, se você se abrir para isso. Exatamente. Essa semana mesmo eu estava conversando sobre a história de José, né? Que José passou muita coisa, foi perseguido pelos irmãos, foi vendido como escravo, depois foi preso como um criminoso, sem culpa nenhuma.
Mas a Bíblia deixa claro que o Senhor estava com ele O em tempo todos os todo. momentos. Então você vê a evidência da presença de Deus nesses momentos também. Isso é, E hoje você, né, tendo uma vida, né, de médico, de pregador, o que que você faz no seu momento de descanso? rapaz, eu durmo. Como um bom médico, ele dorme. Não, assim, quando eu tô numa Ô, folga, assim... Pô, doutor, você não faz uma caminhada, Não, eu doutor? gosto muito de correr. Eu ia falar agora. Ele Eu caminha, ia por isso falar que eu tô agora. falando, ele Eu caminha. ia falar agora, eu gosto muito. Eu gosto muito, assim, de correr na rua, que eu... Nossa, pra mim, eu saio de casa pra correr. Eu volto outra pessoa. Volta. É tanto que eu gosto de correr até quando eu tô com a cabeça cheia, assim, sabe? A mente, as Nossa, ideias voltam, vem né? as preocupações e tudo, eu olho assim, eu paro tudo e falo, eu preciso correr. Aí eu vou correr, coloco um louvor aqui no fone e vai. E faz vídeos sensacionais. Depois eu vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês, vocês vão Preciso acompanhar. voltar. Mas eu vou voltar a fazer esses vídeos. E hoje, assim, qual é o seu maior medo? Dentro da sua profissão? Na minha profissão, nem não tem assim, um medo específico. Eu tenho um medo, eu já falei isso até em terapia e tudo, vou abrir aqui. Eu tenho um medo. Gente. Você sabe aquele texto de Paulo, quando ele chega no final da vida dele? Aí ele olha pra trás e faz uma análise da vida. Aí ele fala assim: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E todos nós vamos chegar nesse momento, né? E o meu maior medo, eu acho que é chegar nesse momento, olhar pra trás e não ter essa postura igual ele teve. Sabe? Esse olhar. Pra mim é o meu maior medo. Por isso que eu tento. Porque se você olhar, por exemplo, a vida de Paulo, ele passou metade da vida perseguindo, né? E aí ele tem um encontro com Jesus e ele passa a ser um perseguido, né? Ele passa a fazer a vontade de Deus. E aí ele olha pra trás e ele sente orgulho. Aí você olha e fala, pô, mas Paulo errou pra caramba, errou. Mas mesmo assim ele sente orgulho porque o tempo que ele esteve com Deus, ele esteve tão próximo, ele viveu tanto aquilo, foi tão presente, que ele olha pra trás e fala, não, a minha história, eu tenho orgulho da minha história, sabe? Então eu tento todos os dias estar presente, vivenciar tudo, tanto na minha profissão quanto na minha família, tanto na minha fé, para que eu chegue lá na frente, nesse momento, olhe para trás e diga como ele falou, né? Combati o meu combate, guardei a carreira, E guardei a guardei fé. a fé. E sensacional. E uma frase que te define, assim. Ixi, Maria. Uma frase que te define. É uma que tá até acho que na minha bio, eu acho que tá na minha bio. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria. Eu gosto muito de ser feliz. Não, tem que ser, né? Tem que ser leve. E hoje você, como médico, você tem um chamado que é cuidar, né? Servir. E o seu chamado hoje para o ministério? Você tem esse chamado? Você já identificou o seu chamado para dentro do ministério? Eu vi que, assim, o Abner, ele sempre foi um varão, que eu falei para vocês, né? Desde o jovem, desde criança, sempre líder, sempre ali na frente. É. E agora, né, depois que atingiu uma certa idade aí, ele tá como pregador real, oficial. Temos aí já uma pessoa pretendente, rapidinho vai ser pastor, se Deus quiser. E, no caso, hoje, qual que seria o seu chamado para dentro do ministério? Isso é engraçado, porque todo mundo, quando eu chego assim num ambiente novo, que nem agora, né, no meu trabalho, o meu colega de trabalho, doutor, que trabalha comigo, quando ele me conheceu, ele falou, tu é pastor, né? Por que será que tatuados? Eu falei, não sou pastor. E as pessoas veem a gente pregando assim, já, né, falam, não, é pastor. É só para entender, gente, pastor, além de ter um chamado, tem que ter um estudo, ele tem que estar ali certinho no caminho, ele tem que estar casado certinho, né? E Então, o o pastor ele real tem- oficial é... E o pastor, ele não só prega, né? Eu prego ali a palavra e tudo. O pastor, ele tem mais funções, né? Ele cuida realmente da igreja, ele cuida das pessoas, nesse sentido da fé e tudo. Vou ser sincero pra ti, nesse momento eu estou disposto, olho pra Deus e falo, eis-me aqui. Mas se você hoje me perguntar, você sabe onde tudo vai se encaixar? Não sei. Mas oro todos os dias, falando, Senhor, é isso que eu tenho como ferramenta, a minha profissão foi o Senhor que me encaminhou, porque eu não tinha condições nenhuma para estar na profissão que estou, meus pais não tinham essa condição, foi o Senhor mesmo que trabalhou tudo. Então eu tenho isso aqui como ferramenta, tenho isso aqui como ferramenta, isso aqui como ferramenta. Agora, como isso tudo vai se orquestrar no ministério, enfim, tá nas mãos do Senhor. Eu faço essa pergunta porque, para quem assistiu o primeiro episódio da chamada, eu sou médica
E a gente, quando entra para medicina, a gente tem um propósito. Sim. A gente mais ou menos já sabe qual é a nossa direção. E eu sempre tive essa questão do resgate, né? Tanto que a minha especialização é urgência e emergência. E eu sempre quis estar na Cruz Vermelha, eu sempre quis estar ali nos Ribeirinhos, que na época eu cheguei a fazer, né, campanhas ali no Ribeirinhos. E eu queria muito estar indo para a África, viver tudo isso. E no decorrer da minha carreira, acabei encontrando uma pessoa, tive meus filhos, e aí muda todo o cenário. É. Então, assim, mas engraçado, você vê que mesmo tempo que muda o cenário, praticamente eu aceitei, não deixei de fazer outras ajudas também, mas sabe aquilo que ainda pulsa no seu coração? Tipo assim, meu Deus, ainda não finalizei o meu propósito. Então, Sim. assim, comigo eu tenho essa situação ainda de estar viajando e ir para a África. Eu falo assim, gente, se Deus quiser, meus filhos estão crescendo, eu vou ficar pelo menos uns 6 meses lá, levando a palavra do Senhor Sim. e também levando aquilo que eu aprendi, que é ajudar, né, Sim. com as nossas mãos, né? A gente tem um dom, então eu acho que ainda me falta isso. A gente que é da área da saúde, assim, a gente gosta de gente, né? Você tem que gostar de gente, você Ai, tem que você falou gostar a de estender frase. a mão. E eu gosto muito, isso desde sempre também. Eu gosto muito dessa área de evangelização, de estar junto, de estar ajudando aqueles que estão começando na fé. Meu pastor, graças a Deus, tem essa visão também, então eu gosto muito disso. Quem sabe, né? E a gente que fala assim que a gente está no mundo, a gente sempre ouve, né? Ai, meu Deus do céu, como acreditar no ser humano? E todas as vezes que eu estava com um tipo de pessoa assim, eu falava, gente, mas eu adoro o ser humano. Não faz eu perder a fé do ser humano, porque Sim, realmente eu falo assim, a gente não pode, né, realmente julgar uma situação uma ação de um para todos. sim, Mas eu entendo isso que você falou, que quando a gente é da área da saúde, a gente gosta de sim. pessoas. Tem que gostar, né? Exatamente. E deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei para você da questão se você tinha alguma dúvida sobre hoje, né? Hoje você é médico. Algum momento teve alguma dúvida de você pensar se realmente ia seguir a medicina ou servir só ao Senhor? Porque Teve. assim, o que acontece? Você comentou lá atrás, né? Sim, Eu quis a medicina, por algum período eu tentei mudar de carreira, voltei para a medicina de volta e agora você está pregando. sim, Por que que eu falo isso? Porque eu sempre fui uma pessoa que, além de cuidar das pessoas, tudo que eu faço tem que existir propósito. sim, Se não existe propósito, não faz sentido. E tudo tem que ser bom para todos. E aí eu sou médica, ao mesmo tempo eu gostava de ajudar as pessoas em tudo. Fazer um cabelo, fazer uma maquiagem. Se tu for ver, minha mãe falava assim, minha filha, você tem que focar em algo, né? Ela brincava assim comigo. E aí acabou que, há 15 anos atrás, eu entrei no mercado imobiliário, onde eu pude lidar com pessoas, gostar, e hoje eu estou aqui com o imobiliário, com o meu escritório, cuidando, não deixando de lado a medicina, Ah, mas mas você. cuidando do psicológico das Sim, pessoas, sim, é sonho, né? É um sonho. sonhos e cuidando de pessoas. Então, e hoje eu tô com o podcast aqui, tô com a questão do café, e não deixando de ser médica, que a gente fala, né, diploma, aquilo que a gente estudou, ninguém tira da gente, É. mas acabei mudando um pouco o meu caminho. Você enxerga que futuramente você pode estar como médico e ver um chamado para você, e você tá nesse caminho? É o que eu oro todos os dias, né? Olha, gente, É o que eu oro todos os sensacional. dias, no sentido assim, justamente de entender isso, né? Eu não me enxergo em outra profissão, eu gosto do que eu faço, eu posso até lá na frente, isso falando profissionalmente, né? Posso lá na frente ter outras coisas também além da carreira médica, mas não me enxergo fora dela, justamente por gostar, esse feedback com os pacientes é muito bom, me enriquece muito, eu gosto muito de estar com eles. Mas quando você perguntou pra mim, entre medicina isso já foi um conflito dentro da minha cabeça, Por isso que eu te perguntei. principalmente quando eu acabei de me formar, que aí quando a gente tá vivendo a Uma faculdade sempre, delícia. sempre foi meu sonho entrar ali, né, na faculdade. Aí eu entrei, fui vivendo aquilo, quando eu terminei, falei, putz, agora eu sou médico, né? E agora, o que Comecei a vai me restar? Só trabalhar, trabalhar? e aí eu vou começar a trabalhar, tem a questão de especialidade e E a tal. gente fica com pressa de se formar. Fica. Aí depois que se Aí forma, a quando gente se não forma. sabe, Não, se formei, e agora? exatamente, você fica naquele desespero. Falei, e agora? Agora eu Só sou que. médico, agora a última palavra é minha. Exatamente. Só que aí existiu sim esse conflito. Até pouco tempo atrás eu falei, Senhor, o que o Senhor quer aqui? Como é que vai ser isso? Porque se você perguntar pra mim, Abner, por mais que eu goste muito disso tudo que eu te falei, qual que é o momento que você se sente realizado? É quando eu tô pregando. Ali pode ter certeza que naquele momento, tem até um meme que fala, ó, se eu estiver fazendo isso, não me atrapalhe. Eu estou feliz, então. É nesse momento.
E aí, por um momento, eu falei, Senhor, como é que vai ser isso? Mas eu entendo que o Senhor, ele pode, na sua sabedoria, Sim. fazer as duas coisas se encaixar e andar bem. Então, eu tô nas mãos de Deus. Eis-me aqui. Vou fazendo as duas coisas até o momento que o Senhor vai... E hoje falando, tá, de dois cenários, tanto como médico e como cristão, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Nossa, essa... Como médico e como cristão, o melhor conselho que eu já recebi, eu acredito que foi da minha avó. Eu vou foi... chorar, Ah! não vou chorar aqui não, gente. Foi da minha avó. Quando você perguntou, É porque eu tenho tanto carinho pela minha avó também. quando eu tava vindo pra cá, eu falei, meu Deus do céu, o que será que vai ser perguntado e tudo. Aí eu falei, eu fiz um acerto comigo mesmo. Eu falei, a primeira coisa que vier na minha cabeça é porque é o que é pra eu falar. E quando você perguntou, foi a primeira coisa, eu me lembrei da cena até. Foi um aniversário meu, aí a gente tava comemorando, isso já faz um tempo, hein? Eu acho que nem na faculdade eu tava ainda, ou eu tava no comecinho da faculdade. Ela virou pra mim e falou, filho, a única coisa que eu quero falar pra você nesse momento é, saiba viver a vida. Ela falou isso pra mim, saiba viver a vida. E naquele momento, ela só falou isso e foi, jogou a bomba e saiu. E saiu. Você Aí eu que lute fiquei, pra entender o que eu você quero. que foi que nem Mestre dos Magos, né? Jogou, tchau. Você que decifre. E eu fiquei com aquilo, pensando muito, e hoje, com a maturidade que a gente vai ganhando com o decorrer do tempo, eu vou começar terapeutizado também, fui fazer terapia e tudo, e a gente vai começando a entender. Minha avó é super simples, aprendeu a ler sozinha, lendo a Bíblia ali, mas pouco ela estudo, trouxe... talvez, até, né? Você fica se perguntando, né? Como que uma pessoa é tão sábia Sim, e não tendo a oportunidade que a gente teve? exatamente. Aí ela trouxe isso pra mim e hoje faz sentido. Saiba viver a vida. O que ela quis dizer com isso? Da leveza, de estar presente, porque às vezes a gente está nessa correria, estuda, trabalha, você passa por pessoas, cada paciente que senta ali é uma história, né? É uma oportunidade que você tem também de aprender, de crescer. Então eu acho que quando minha avó falou isso pra mim, hoje eu entendo como isso. Em primeiro, ser leve, tentar ao máximo não carregar um peso monstruoso que te atrapalhe de viver. A gente tem que ser um filtro, a gente não pode ser esponja, né? A Exatamente. gente tem que ser um filtro. Exatamente. E aproveitar, estar presente. Que nem eu tô aqui contigo agora, eu tenho que estar presente nessa conversa, aproveitar ao máximo isso aqui, as pessoas que aqui estão. Acho que esse foi realmente o melhor conselho que eu já recebi. Como você se descreveria hoje, o Abner de hoje, 2025, e o Abner de 2000, há 6 anos atrás? Nossa! Caramba! Olha, eu vou pegar assim, o Abner de... Eu gosto muito de fazer essa comparação, que eu tô aí tentando nas provas de especialidade e tudo, aí a gente acaba lembrando do tempo do vestibular, porque é muito parecido, né? Da residência médica ali tentando entrar na residência e quando você estava tentando entrar na faculdade. Então eu gosto muito de fazer esse paralelo, né? Eu hoje e eu quando eu estava lá no ensino médio tentando entrar na faculdade. Eu acho que o de lá, de 2015, 2014, ele era um Abner muito sonhador, né? Sonhador, mas aquele sonho de tipo assim, meio sem Sem base. base. Sonho e vai, vamos ver o que dá. Ou talvez até ansioso. Ansioso. Nossa, era muito. Ainda sou, né? Mas naquele tempo, porque naquele tempo eu tinha uma angústia em mim que eu parecia. Eu falava isso pra minha mãe, ela ficava doida. Eu falava, mãe, eu olho pro meu futuro e parece um quadro negro. Não passo a faculdade, não me vejo fazendo nada. Não tô conseguindo. Que Deus é não tá isso? revelando a imagem. O que eu vou fazer da minha vida? Hoje é diferente. Hoje eu tenho minha profissão. Por exemplo, se eu não passar na residência, eu ainda tenho meu emprego, eu ainda sou médico, eu ainda posso trabalhar, ainda consigo ajudar meus pais. Então é diferente. Não deixei de sonhar, mas eu acho que hoje eu sou uma pessoa mais realizada, talvez. Né? Eu compreendo, isso demorou, mas eu compreendo a vida de uma forma mais pé no chão, mais realista e que me deixa mais em paz. E que tudo existe uma etapa e um processo. Exatamente. E a gente tem que ver o processo. Exatamente. Né, eu tava falando isso com meu marido esses dias. Falei assim, tu já percebeu, vendo uma reportagem, como a gente é imediatista, como a gente quer tudo para ontem, hoje, né? Sabendo que as pessoas que mais cresceram há uns 40, 50 anos atrás, foi tudo sem querer ter uma segunda intenção. Sim. E chegaram onde chegaram. Então, eu acho que isso é bacana, saber que você hoje consegue enxergar um Abner diferente, Sim. né? E ter essa evolução. E a última pergunta que eu tenho para fazer, qual que é a sua gratidão hoje?
Ah, minha gratidão é poder acordar todo dia. Todo dia que você acorda, você tem essa... Não que eu acorde feliz da vida, eu não sou a pessoa que acordo... Dando bom dia pra todo mundo, pros quatro cantos. Não sou. Porque, ó, pra você que não gosta, você não pode viajar comigo. Porque eu sou essa pessoa, que eu dou bom dia, entendeu? Eu dou, bom dia, bom dia. Dá pra perceber. Eu preciso de meia horinha. É tanto que quando eu acordo... Você que não pode ficar do meu lado, porque eu falo assim, meu, você não acordou ainda? Bom dia, eu te dei bom dia. Ó, quando eu acordo, eu tomo banho e tal, eu tô ali sério. Eu entrei dentro do carro, cheguei no trabalho, eu já sou outra pessoa. Mas Já aquele tô. momento do processo, Eu de levantar da cama. preciso de meia horinha, uma hora ali, pra, né, realinhar as ideias. Mas sou grato. Sou grato de poder respirar, porque a gente nunca sabe, né, quando pode ser a última E é um vez, o sopro último. mesmo. É um sopro. A gente fala assim, a gente não precisa estar realmente doente, não precisa estar numa cama enfermo para dizer que é o último dia. A gente pode estar atravessando a rua, alguma coisa acontece, né? Exatamente. Ainda mais Então- trabalhando nisso, vendo isso acontecer, né? Então a gente fala que realmente o dia é um momento de gratidão. Exatamente. Eu não sei se você já viu, né? Eu sempre estava postando. Você já consagrou seu dia hoje? Sim, Você sim. já agradeceu? Porque é uma consagração, você está Exatamente. respirando, né? Um monte de gente precisando respirar, a gente não sendo grato por isso. Então foi muito bacana. Ah, foi ótimo pra mim, viu? Obrigada pela sua presença, estou muito feliz. Eu que agradeço. E vocês continuam nos seguindo, comenta e aproveita aí todo esse discurso, tira boas ideias, né? Tira a gratidão daquilo que foi Sim. feito e saber que a gente pode evoluir todo momento e que nenhum sonho é impossível pra gente, Isso é que verdade. Deus ele faz. E convido vocês a entender e conviver com Deus, que é diferente, né? Toda a diferença. Para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do Abner, né, do dia a dia, qual que é a sua rede social hoje? Tá, a minha principal é o Instagram, não tenho Facebook. Já perdi a paciência com o Facebook há muito tempo. Mas é mais o Instagram mesmo, é @AbnerOlivr. Tá. Mas se colocar Abner Oliveira, vai Eu estar vou lá. deixar aqui embaixo para vocês também para facilitar. Isso, e eu prometo ser mais constante ali, voltar a fazer aqueles vídeos que Por eu favor, é fazia. edificador pra gente no nosso dia a dia. Era bem, eu tenho testemunhos desses vídeos, então preciso voltar. Eu queria muito agradecer por essa oportunidade, me senti honrado por estar aqui com vocês. Fiquei trêmulo. Falei, meu Deus do céu, será que sou capaz? Mas eu estou muito feliz, viu, de poder estar sendo um tijolinho nesse projeto que o Senhor colocou nas suas mãos aqui. Amém. Deus abençoe, que daqui vidas possam ser realmente edificadas, tendo ideias, enfim, mudança de vidas através desse projeto. E não vai ser a primeira. Se prepara. Amém. Virão mais, tá bom? Estamos aqui. Obrigada de verdade.